falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu és impressionante, Jesus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É com muita alegria que estamos aqui hoje, nessa noite, na nossa sala da UMP, matando um pouquinho da saudade, para ter a nossa programação, Culto Jovens Missionários.
Hoje é uma noite especial, onde nós vamos ter essa programação, onde nós vamos falar sobre missões e vamos falar sobre jovens. Vamos fazer uma oração nesse momento para a gente começar. Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença nesse dia, nessa hora, nessa noite. Nós celebramos, ó Pai, a Ti, o Teu grande amor. Obrigado, ó Pai, porque nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos quem Tu és. E isso é um privilégio para nós, ó Pai. E nessa noite nós queremos falar sobre missões, sobre anunciar o Teu evangelho, Pai. Queremos falar de como isso é importante, Senhor. E que isso é uma responsabilidade de todos aqueles que creem em Ti, aqueles que já receberam Jesus. Ó Pai, e é uma missão também dos jovens. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos estudar sobre isso, nós precisamos fazer missões, ó Pai. Eu peço que o Senhor desperte pessoas para isso. Eu peço, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Convido a todos para que abram as Bíblias em Salmos 96. Eu vou estar lendo e os irmãos me acompanhem, por favor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegram-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Foge o campo e tudo que nele há, regozija-se todas as terras dos bosques, na presença do Senhor, porque vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O versículo 3 fala assim, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Desde o Antigo Testamento, Deus fala conosco para estarmos falando sobre Ele, para toda criatura. Vamos orar pedindo a Deus para que fale isso aos nossos corações nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos mais uma vez, ó Pai, em Tua presença. Senhor, fale, Senhor, aos nossos corações, que o Senhor fale em coração a cada jovem, ó Pai, a cada pessoa que está escutando a Tua palavra hoje, ó Pai. Fale, Senhor, com cada pregador que estará falando nessa noite, para que possa tocar os nossos corações, ó Pai, e que possamos, ó Pai, ser missionários Teus, ó Pai, para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rebeca, sou presidente da UMP, da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. E, nesse momento, eu quero falar uma coisa com vocês, que vocês vão ver que vai aparecer aqui na tela, do lado de cá, um código, um QR Code, para que a gente possa fazer doações. Nessa noite, nós vamos estar arrecadando verbas para que a gente possa doar para jovens missionários que estão no campo trabalhando. Então, eu peço a você que sentiu o desejo, que você contribua. Nesse momento, nós vamos ter a participação de alguns jovens da nossa mocidade, que vai falar sobre nós um pouquinho sobre o trabalho missionário e estarão orando por essas pessoas que desenvolvem essa grande missão.
Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu nome é Maico, sou membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Sou também aspirante ao Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos e eu queria falar um pouquinho desse ministério. Antes eu queria ler um texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35, a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós sabemos que as missões é algo que é para todo crente, é uma ordenança de Deus para todo crente. Todos nós somos missionários, né? O grande pregador reformado Charles Spurgeon, ele diz assim que um cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor, porque todo cristão deve ser um missionário, né? Porém, existe aqueles que Deus separa para o trabalho integral. E eu queria falar um pouquinho desse trabalho. O que nós precisamos saber sobre esse trabalho é que ele é um trabalho que lida diretamente com pessoas, com um cuidado com pessoas, com assistência às pessoas e, principalmente, o ensino a essas pessoas, né? O pastor, ou seja, o missionário que atua na sua cultura ou transcultural, ele vai lidar com o ensino, ele vai lidar com evangelismo, ele vai lidar com doutrina, ele precisa evangelizar, fazer discípulos, e esses discípulos precisam se tornar discipuladores e a obra de Deus ir avançando. Para isso, esse obreiro ele precisa ter um preparo acadêmico, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Então, ele está responsável pelo ensino da palavra de Deus, pela doutrina, por levar o povo, conduzir o povo a andar em pastos verdejantes, como um bom pastor, né? Conduzir o povo à verdade bíblica, a desfrutar das bênçãos e obedecer à palavra de Deus. Uma outra coisa que você precisa saber é que esse obreiro ele tem o seu sustento através da instituição, né? É a igreja que assiste esse obreiro, seja na sua necessidade material, que é o seu sustento, na sua necessidade espiritual, porque a igreja ora por esse obreiro, né? A instituição assiste esse obreiro e esse obreiro também deve prestar contas a essa instituição do trabalho que está sendo feito, né? E esse trabalho conta também, principalmente, com a capacitação, além da capacitação acadêmica, conta principalmente com a capacitação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz o querer, o efetuar, é o Espírito Santo que trabalha em nós e através de nós. O poder vem do Espírito Santo, a unção vem do Espírito Santo e o Espírito Santo é quem vai à nossa frente. Ele nos usa como um instrumento, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes desse Espírito Santo. Então esse é um pouquinho de como que é a vida do missionário que trabalha de forma integral. Eu espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre esse ministério, né? E que se você se sente chamado a isso, ore ao Senhor, porque apesar de ser uma grande responsabilidade, né, que a palavra de Deus fala, olha, não queira muitos de vocês serem mestres, porque serão mais cobrados, né? Apesar disso, é um ministério onde você desfruta, né, de bênçãos espirituais, né? Você está ali obedecendo a Deus e trabalhar com o ensino da palavra é algo sublime, é algo maravilhoso. Se você sente esse chamado, ore ao Senhor, porque a seara é grande, a seara precisa de trabalhadores, amém? Eu vou fazer uma oração aqui agora, para que Deus possa capacitar cada vez mais esses obreiros, esses missionários que estão trabalhando de forma integral, pastores, mestres, missionários e aqueles que estão sentindo esse desejo, que são aspirantes como eu. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem provido para nós, Pai, todas as coisas para uma boa manutenção, Pai, da Tua igreja. Ó Deus, obrigado, Pai, pelos nossos pastores, pelos nossos missionários,
que trabalham de maneira integral, que se dedicaram sua vida, Senhor Deus, para trabalhar integralmente, Pai, nesse chamado, nesse trabalho da igreja. Ó Deus, continua capacitando, Pai, esses ministros, esses obreiros, ó Deus, e aqueles que se sentem chamados, que o Senhor possa estar confirmando no coração deles, aqueles que estão, como eu, Pai, aspirantes, aqueles que estão, Senhor Deus, se formando, seminaristas, e aqueles que ainda não sabem, Pai, mas o Senhor chamou para esse trabalho, que o Senhor possa estar despertando essas pessoas, e, Pai, que o Seu Espírito Santo possa capacitar cada um deles para esse trabalho, para que a obra do Senhor, que o Evangelho chegue em todas as pessoas, até os confins da terra, Senhor. Muito obrigado, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Oi, a gente gostaria de estar falando agora sobre um tipo de missionário. A gente conhece os missionários tradicionais, que são aqueles que são enviados por suas igrejas locais ou por uma agência missionária. Porém, a gente tem um outro formato, que são os tent maker ou os fazedores de tenda. Esses missionários usam a sua profissão na missão. Segundo o site fazedoresdetenda.org, fazedor de tendas é o termo moderno para o missionário que, inspirado no exemplo do apóstolo Paulo, trabalha para se sustentar e para criar oportunidades de ampliar sua rede de relacionamentos, com o intuito de propagar o Evangelho. Este conceito é baseado no texto de Atos 18:3, que diz o seguinte: "E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ele trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas." Bom, a gente sabe que no começo da igreja, quando Paulo está lá fazendo suas viagens missionárias, era o começo da igreja, então ele não tinha o sustento da sua missão vindo da igreja. Ele precisava trabalhar para continuar, para ter condições de continuar na missão. Ele recebia, na verdade, algumas ofertas esporádicas, mas isso vem depois. Então, ele utilizava isso, ele trabalhava o tanto que ele necessitava para ter o recurso para continuar na missão. E quando a gente olha para esses profissionais, a ideia é a mesma, eles terem seus próprios sustentos, são missionários de autossustento. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que missionários nesse formato, eles conseguem muitas vezes ter acesso a países considerados fechados para missionários tradicionais através de suas profissões. O fazedor de tenda também acaba, por causa disso, conseguindo criar uma identidade muito sólida no país onde ele pode ir morar. E também por desenvolver uma atividade profissional, estar inserido no mercado de trabalho daquele local onde ele está, ele consegue contatos e relacionamentos com os colegas de trabalho, o que é um ponto muito positivo para ele conseguir ali, propagar o evangelho melhor naquele local, para pessoas conhecerem de Cristo ali. E também como exemplo de profissionais muito competentes e muito capazes, de cristãos excelentes na profissão também. Eles podem dar esse exemplo. Mas a gente também tem um outro fator, que é muitas vezes a negligência de igrejas em não terem uma visão missionária. E isso é muito triste, porque muitas igrejas negligenciam seus missionários no campo e muitas vezes missionários têm que abandonar por causa de situações extremas de dificuldade, por falta de sustento, tem que abandonar o campo missionário. Então também vem de uma negligência de muitas igrejas com a obra missionária. E por causa disso, a gente gostaria de estar agora orando por esses missionários, porque não é uma missão fácil, eles têm que saber administrar o tempo deles, as atividades deles. Afinal de contas, eles têm que estar inseridos no mercado de trabalho, eles têm horas nos seus trabalhos, têm que ser eficazes ali onde eles estão, sempre desenvolvendo, sempre melhorando para serem os melhores profissionais que eles podem ser. Além disso, tem a família deles para cuidar, tem eles mesmos e também tem os projetos que eles vão desenvolver naquela região, os projetos missionários, os discipulados, os estudos bíblicos. Então, a gente gostaria de orar por eles agora. Vamos? Senhor Deus, eu gostaria de te pedir pelos missionários, por todos, Senhor, para que o Senhor traga o sustento que cada um precisa, não só financeiro, mas espiritual, mental, físico. E eu te peço de forma especial para os fazedores de tenda.
esse formato de missionário de autossustento, Senhor Deus. Eu peço para que não venha faltar oportunidades de trabalho para eles, onde eles estiverem, onde eles forem, para que eles possam, Senhor Deus, chegar a lugares que muitas vezes outras pessoas não conseguiram chegar ainda, e que eles possam falar de Cristo onde estão inseridos, ó Deus, darem exemplo de excelência, Senhor Deus, serem vistos não só pelas palavras, mas pelas atitudes deles ali onde eles estão. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor possa sustentá-los nos seus relacionamentos, na administração do tempo, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, que os pés deles possam estar na terra, mas os olhos sempre no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos os irmãos, boa noite a todos que me ouvem nesta noite. Chamo-me de Ebenezer Ngula, sou angolano, sou africano. Nesta noite fui convidado para conversar com os irmãos ou para explicar em curtas palavras, em pouco tempo, o que é missão transcultural. Sem mais delongas, missão transcultural é um termo que deriva, ou seja, o prefixo trans deriva do latim, que significa movimento além de, através de. Portanto, em linhas gerais, missão transcultural é um movimento que, pelo caráter universal de sua mensagem, não se restringe a uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da Terra, onde quer haja ou não, ou quer haja etnia, né, e não tenha ouvido o Evangelho. A missão transcultural ela é importante porque se hoje nós conhecemos o Evangelho, o nosso país, a nossa região, ou aqui mesmo na nossa cidade conhecemos o Evangelho, é graças ao fruto de um missionário transcultural que saiu do seu país, da sua zona de conforto, para trazer as boas novas da salvação, que é a palavra, a mensagem do Evangelho da cruz. Sendo assim, durante o período em que Cristo esteve entre os homens, ensinou um método eficaz de como seria feita ou aplicada essa missão. Além do ide descrito em Marcos, Jesus diz em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Para os atenciosos a esta palavra, notariam aqui que antes de pregarmos ou ensinarmos, ou até mesmo fazermos missões transcultural, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Dizia o reverendo Ronaldo Lindório que o que mantém um missionário no campo não é a igreja que o envia. Que mantém um missionário no campo não são as adversidades que ele encontra no campo. O que mantém um missionário no campo é a convicção que foi Deus quem o enviou naquele lugar. Então, meus irmãos, para isso precisamos, antes de mais, orar bastante, jejuar mais. Precisamos buscar a resposta de Deus, assim como faziam os discípulos. Queridos irmãos, com estas palavras, quero convidar a você para que se junte a mim e façamos uma oração agradecendo a Deus pela vida de cada missionário transcultural espalhados pelo mundo. Oremos ao Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, nos prostramos diante da Tua presença com um coração, Senhor Jesus, agradecido pela vida de cada missionário, Senhor Jesus, que saiu da sua zona de conforto para levar o Evangelho. Pai, sabemos que as dificuldades encontradas no campo missionário são enormes, são vastas, são grandes, mas, ó Deus, nós cremos no Deus do impossível, no Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Nós cremos, Senhor Jesus, Pai da eternidade, naquele, Senhor Jesus, que todo pode e que tudo faz. Ó Deus, muito obrigado pela Tua compaixão. Obrigado, Senhor Jesus, porque independentemente de cada missionário, o Senhor tem sustentado a obra missionária, tanto da igreja brasileira quanto, Senhor Jesus, independentemente da origem de cada missionário, seja
missionários espalhados pela África, a Europa, a América, a Ásia. Nós cremos, Senhor Jesus, que realmente o Senhor tem abençoado a obra. O meu coração se entristece, Senhor Jesus, porque várias notícias têm se espalhado de uma maneira estrondosa e o Evangelho, que é a palavra, a notícia, Senhor Jesus, de salvação, muitos têm sido omissos, têm omitido esta palavra. Mas, oh Deus, venho diante da Tua presença nesta noite, Pai, clamar a Ti. Levanta uma geração, Senhor Jesus, comprometida com missões. Levanta jovens, Senhor Jesus, dispostos não somente a dar o seu valor financeiro, mas jovens também dispostos a ir ao campo missionário. Jovens, Senhor Jesus, apaixonados por almas. Jovens que o coração ferve por amor a almas, por amor a vidas. Pai, levanta jovens, Senhor Jesus, adolescentes, homens, mulheres, Senhor Jesus, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos, Senhor Jesus, com missões transculturais. A Tua palavra fala: ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Oh meu Deus, essa é a nossa oração. Senhor Jesus, permita que nós possamos pregar até os confins da terra, para que Cristo volte. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse método fantástico que o Senhor Jesus nos ensinou na Tua palavra, em Atos capítulo 1, versículo 8. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Continue abençoando a mocidade da nossa igreja, que tem, Senhor Jesus, levado a cabo essa visão missionária no coração. Continue abençoando a liderança da nossa igreja também, Senhor Jesus, que, Senhor Jesus, tenha abraçado a visão missionária. Se a igreja presbiteriana central do Cunene, lá em Angola, hoje existe, é fruto as missões, Senhor Jesus, da primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu. Muito obrigado. Exaltado seja o Teu nome nesta noite, ó Deus. Clamamos, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus, continue abençoando cada doador fiel, Senhor Jesus, de cada valor, da sua disposição para trabalhar em prol de missões. Muito obrigado. Sustente cada missionário no campo. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Estamos aqui hoje, nesse dia, nesse culto, para quem chegou aí agora, né? E estamos aqui na tela, temos aqui na tela um QR Code do aplicativo do PicPay, para aqueles que desejam fazer alguma doação para sustentar jovens missionários. Esse dinheiro será destinado a jovens missionários. Para quem, caso alguém, né, esteja com alguma dúvida, nós temos o link na descrição. E você pode tentar entrar pelo link e fazer a sua doação. E a leitura do QR Code é feita pelo aplicativo do PicPay. Nesse momento, nós vamos ter o nosso momento de louvor, realizado pelo Gustavo Sete, que é jovem missionário da Igreja Batista do Calvário. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Pra Te exaltar.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Declare o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos comigo, levante a sua voz, declare: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aplauda o Senhor aí, se você puder. Encontrei a paz e os ventos cessarão ao ouvir tua voz, paz que acalmou o mar e as ondas cessarão com poder da tua voz, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim e tudo eu dou a ti. Eu cantarei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Declare esse nome: Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. O teu nome é luz e as trevas
trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Declara o nome lindo: Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Não vamos temer, Jesus, pois o teu nome está acima de todo nome. Oh, oh, oh. Vamos juntos, declare o teu nome. O teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. O teu nome é luz, teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Resplandeça a luz em meio às trevas, brilha a tua luz, a luz que ele mesmo brilhou. Resplandeça a luz em meio às trevas, brilha a tua luz, a luz que ele mesmo brilhou. Resplandeça a luz em meio às trevas, brilha a tua luz, a luz que ele mesmo brilhou. Resplandeça a luz em meio às trevas, brilha a tua luz, a luz que ele mesmo brilhou. Por todos os lados somos oprimidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Por todos os lados somos desamparados, mas não desesperados, nunca abandonados, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei. Resplandeça a luz em meio às trevas, brilha a tua luz, a luz que ele mesmo brilhou.
resplandeça a luz. Em meio às trevas, brilha a tua luz, a luz que ele mesmo brilhou. Por todos os lados somos oprimidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Por todos os lados somos desamparados, mas não desesperados, nunca abandonados, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei. Não vou temer, Jesus. Não, 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 não. Por todos os lados somos oprimidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Por todos os lados somos desamparados, mas não desesperados, nunca abandonados, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, eu não temerei. Louvor abençoado, feito pelo nosso irmão Gustavo. Gostaria, nesse momento, de estar orando pela vida dele, para que o Senhor continue abençoando ele e o ministério dele. Pai querido, mais uma vez nós te oramos, te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem chamado jovens para trabalhar para o Senhor, ó Pai. E eu te agradeço pela vida do Gustavo, Senhor, que é um jovem missionário. Obrigada, Pai, por esse chamado. Eu peço, ó Pai, que o Senhor desperte, continue despertando, ó Pai, jovens para trabalhar para o Senhor. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Gente, aqui na tela vai aparecer um código do PicPay para aqueles que desejam fazer uma doação missionária. Também na descrição do vídeo, no primeiro link, nós temos o link que te encaminha também para o aplicativo. Nesse QR Code, você pode escanear pelo aplicativo do PicPay e realizar a sua doação. Nesse momento, nós vamos ter a palavra, nosso momento de palavra ministrado pelo presbítero Ilquias. Ele é secretário de Missões e Evangelismo da Confederação Nacional de Mocidade Presbiteriana. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja com vocês, conosco. Prazer, eu sou o presbítero Ilquias, eu sou secretário nacional de Evangelismo e Missões e fui convidado pela irmã Rebeca para estar trazendo uma mensagem para vocês hoje nessa programação e também para falar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem como o MP Nacional. Então, para que vocês me conheçam um pouquinho mais, eu tenho 33 anos, sou presbítero aqui em Brasília, na Igreja do Riacho Fundo 1, casado com a Aline Lourenço, Deus abençoe ela, né, que é uma santa, que tem me aguentado aí nessa vida, nessa quantidade de coisas que a gente faz, e que o Senhor esteja nos abençoando nessa programação e nessa noite juntos. Eu trouxe uma palavra para vocês que está em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou convidar você para ler atentamente comigo esse texto da Palavra de Deus e logo depois a gente vai meditar um pouquinho, né, sobre estes assuntos que são tratados aqui, que dizem respeito ao que a gente tem vivido hoje no meio dessa pandemia. Então vamos lá, acompanhe comigo a leitura.
conjura-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por podermos estar reunidos, mesmo que à distância, mas agradecemos pela possibilidade, através da tecnologia, de nos encontrarmos. Fala a nós agora, Pai, através desta programação, deste culto, de tudo que estamos fazendo e através da Tua Palavra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, a gente vai tratar um pouquinho aqui sobre um assunto interessante, que é a questão de como evangelizarmos, o que temos que fazer e como que essas coisas funcionam mesmo em meio a uma situação complicada como temos vivido. É interessante que se a gente pega esse primeiro versículo, né, o versículo número 1, a gente vai ver que nele, né, existe diretamente uma promessa de Deus. A promessa com relação ao nosso futuro. Né? No futuro, Cristo irá voltar. Ele irá julgar os vivos e os mortos. Né? E se você prestar atenção nesse texto, existe uma lacuna temporal aqui nesse texto. Né? Ele tem uma promessa sobre a questão do futuro, que é Cristo vai voltar, mas ele tem uma situação, né, que é uma pergunta que ele nos traz. Beleza, enquanto nós aguardamos, né, ansiosos pela volta de Jesus, o que nós faremos? E essa pergunta é facilmente respondida se a gente olhar para Marcos 16:15. Então a Bíblia, como palavra de Deus perfeita que ela nos traz ali de forma perfeita e completa todas as explicações, né, de tudo aquilo que ela trata. Então, beleza. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Com relação ao futuro, a promessa, Cristo vai voltar. E o que nós devemos fazer? Marcos 16:15. Ele nos fala, nós iremos por todo o mundo e nós pregaremos o Evangelho conforme o próprio Senhor manda. Então é isso que nós iremos fazer. Se a gente continuar andando um pouquinho no texto, nós vamos ver como que funciona melhor essa nossa tarefa. Olha, se você se perguntar como nós faremos isso, o versículo 2 ele nos responde. Né? Olha o que o nosso texto fala, nós iremos pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não. Né? Nós iremos corrigir, nós iremos repreender, nós iremos exortar, e tudo isso nós faremos com toda a longanimidade e doutrina. Então, como servos obedientes, nós iremos aprender um pouco hoje sobre a pregação, quer seja oportuna, quer não, e um pouco mais sobre a questão da pregação inoportuna, que é o que nós vivemos nessa pandemia. Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa questão do evangelismo em falta de oportunidade, nós vamos aprender um pouquinho sobre as formas de evangelizar. Existem várias formas de evangelizar, né? O evangelismo ele assume várias formas, mas hoje nós vamos falar de 3 formas aqui, bem básicas do nosso dia a dia, da nossa vida. A primeira é conhecida como o evangelismo pessoal. Né? Se tratando de evangelismo pessoal, as Escrituras nos dão ali uma série, né, impecável de momentos em que o evangelismo pessoal ele foi extremamente satisfatório, né, e bem feito. E o melhor exemplo nós temos é o exemplo de Jesus, né, quando ele estava conversando com a mulher samaritana no poço. Mas nós temos também o exemplo de Filipe na carruagem com o etíope. E a Bíblia ela vem nos mostrando, né, que compartilhar o evangelho de Cristo com todos que estão ao nosso redor é uma obrigação, seja parente, amigo, vizinho, colega de trabalho, colega de faculdade, isso é uma obrigação. A segunda forma de evangelismo que a gente tem é o evangelismo em massas. Né? Apesar da bagunça ocorrida nos nossos programas, né, de televisão, com os Valdomiros e os Edir Macedos da vida, essa bagunça toda ela não tem, né, destruído o fato de que o evangelismo em massas ele tem sido servido de bênção, né,
no nossa nação, na humanidade, no decorrer dos séculos. Você pode ver que o próprio Jesus Cristo proclamou as boas novas a multidões, períodos em que ele multiplicou, né, os 5 pães e 2 peixinhos, período em que Jesus foi seguido por multidões. Zaqueu teve até que subir na árvore para poder ver Jesus, porque ele estava cercado de uma multidão. A gente vê Paulo no Areópago, em Atenas, quando ele usou a estátua do Deus desconhecido, né? A gente tem mais pertinho de nós a questão do projeto missionário de férias, que a gente tem falado, né, e pregado o evangelho para várias pessoas de uma vez só. Então nós temos vários exemplos, né, de que o evangelismo em massas ele tem servido à causa e tem servido ao reino. E por último, dos 3 que nós vamos conversar aqui, tem a forma de evangelismo através da igreja local. Desculpa. Facilmente a gente pode dizer que a evangelização através da igreja local é o método mais normal, o método mais natural e o método mais produtivo de divulgar o evangelho hoje, por 2 razões principais, né? Primeiro, a gente encontra na própria escritura, como Pedro falou. Pedro, ele disse que a igreja é um sacerdócio real. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos destinados a oferecer adoração a Deus. A igreja é destinada a oferecer adoração a Deus. E ela também é uma nação santa, que significa que ela divulga os louvores de Deus. E o que isso é? O testemunho, o nosso testemunho, né? Então, toda a congregação é chamada por Deus, né, para ser uma comunidade que adora e testifica e adora, né? E a nossa segunda razão é simplesmente a forma estratégica e prática que cada igreja local tem no seu contexto específico para proclamar o evangelho e as boas novas. A sua responsabilidade missionária como igreja, aí no local onde você está inserido, né, família de Manhuaçu, é estrategicamente vinculada à sua comunidade local, né? A teologia bíblica, ela tem a ligação com a estratégia prática quando a igreja se combina de forma perfeita para alcançar a sua comunidade. Vocês, como comunidade localizada aí aonde quer que seja a sua igreja, têm que entender que a sua principal responsabilidade é com a sua comunidade local, o evangelismo aí onde a sua igreja está inserida. E isso é feito através de 4 formas. Uma igreja ela preenche 4 pré-requisitos para que ela possa ser uma igreja evangelista, né? Primeiro, ela precisa se compreender. Qual é a teologia da igreja? Qual é a doutrina? Ela precisa ter conhecimento. Ela precisa estudar, ela precisa estar preparada. E aí cabe aqui um puxãozinho de orelha, né, meus queridos? Nós temos uma missão dada por Deus de ir por todo mundo e pregar o evangelho. E nós estaremos sendo hipócritas se nós quisermos ir por todo mundo pregar o evangelho, sendo que a gente não participa sequer da nossa escola dominical e do nosso culto à noite de domingo, né? Ou do nosso culto vespertino, porque tem certas regiões que é um culto vespertino. Nós devemos ter uma base, nós devemos aprender, nós devemos saber, ter conhecimento, nós devemos nos alimentar do alimento sólido. E isso nós só iremos conseguir se nós tivermos um compromisso, uma responsabilidade com a nossa igreja local e o compromisso e a responsabilidade com o nosso crescimento espiritual através da escola bíblica dominical e do nosso culto. Eu sei que por diversos momentos a gente tem dificuldade de participar de atividades de meio de semana, por trabalho, faculdade ou qualquer coisa que seja, mas não há desculpa para um cristão evangelista não separar o domingo do Senhor. As desculpas para que um cristão não faça isso, não separe o dia do Senhor, a própria Bíblia dá. Quando você está fazendo atos de misericórdia, então você trabalha numa escala de plantão complicada, que inclui o domingo, né, médicos, enfermeiros, ou até mesmo você tem uma escala de trabalho que não te permite trabalhar no domingo, até aí tudo bem. Mas a gente rodear e cercar o nosso domingo de atividades que nos impedem
de ir para a igreja, que nós podemos fazer em outros momentos, no sábado ou no meio de semana, nós estamos pecando, né, em não guardar o dia do Senhor. Nós, como igreja, o nosso segundo ponto, pré-requisito, é que nós precisamos nos organizar como igreja e estrutura. Nós precisamos tomar cuidado para que a nossa igreja, a estrutura dela, seja condizente com a realidade da sociedade a qual nós estamos inseridos, né? Porque nós precisamos fazer a diferença na nossa comunidade. Então, se você tem uma igreja localizada numa comunidade muito carente, vai ser muito difícil você ter uma igreja absurdamente rica num local desse e conseguir atrair a comunidade, porque você, né, não está conseguindo expressar em questão de estrutura para a comunidade local que aquela igreja está ali para caminhar junto daquela comunidade. Então nós precisamos nos organizar, não só dentro das igrejas, na questão do conforto e tudo mais, que a gente acaba zelando ali dentro da igreja, mas nós temos que nos organizar com relação à estrutura total da igreja, a aparência da igreja, o aspecto da igreja e tudo aquilo que aquela igreja, aquela mensagem que a igreja tem a passar para a sociedade com a sua própria estrutura. A outra coisa que nós temos para falar, que emenda um pouquinho com a última, é a expressão da igreja. Qual é a mensagem da igreja? E junto da mensagem nós temos o nosso quarto ponto, que a igreja precisa ser ela mesma. A vida da igreja, o testemunho da igreja. Aqui entra um pouco as questões das mídias sociais, que nós vamos falar um pouco. Mas nós temos que entender basicamente que nós temos a teologia, pois nós estudamos, né, vamos para a escola dominical e para o culto à noite, nos alimentamos da palavra, né, temos a nossa igreja organizada, mas e agora? Como que nós vamos nos expressar? Como que nós vamos falar, né, do Evangelho? Bem, primeiro nós devemos entender e compreender que não basta que a igreja local se compreenda e se organize. Primeiro ela precisa entender que ela vai ter que articular a sua mensagem. Afinal, evangelizar no seu sentido mais simples e básico é exatamente isso, compartilhar o Evangelho. Né? Assim, para definir a evangelização, nós precisamos também definir as boas novas. Então vamos lá. Primeiro, não há dúvida de que a essência do Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Seria impossível nós anunciarmos as boas novas de Cristo sem falarmos de Jesus. Né? Ao testificarmos de Jesus, nós devemos falar sobretudo sobre a sua morte e ressurreição. Se a gente pegar lá em 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao versículo 5, nós vamos ler um resuminho do que é o Evangelho que o apóstolo Paulo nos traz. Olha o que ele diz. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele não está entregando o que ele quer entregar, o que é dele. Não, ele está entregando o que ele recebeu. E o que é que ele recebeu? Ele recebeu que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que ele foi morto e sepultado, mas ressuscitou. E ao terceiro dia, né, ele ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso segundo as Escrituras. Então nós simplesmente não estamos compartilhando o Evangelho se nós não declararmos o amor de Deus ao dar o seu Filho para viver a nossa vida, morrer por nossos pecados e ressuscitar de novo. Nem podemos, porque omitir essa oferta de Cristo, né, a todos os povos é um pecado, né? E qual é a oferta? A oferta de Cristo é que todo aquele que se arrepender e crer, né, será salvo. Então, nós vivemos uma sociedade, uma comunidade cristã, né, de perdão e libertação pelo sangue de Cristo. E nós devemos compartilhar isso com todo mundo. Né? Aí você fica se perguntando, mas e o que é? Nós vamos compartilhar o Evangelho. E sempre as pessoas vão aceitar o Evangelho que nós estamos pregando? Não, gente, nem sempre. Né? O próprio texto ele nos responde isso. Vamos voltar ao nosso texto básico, 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Por vezes é difícil a gente pregar, principalmente quando sabemos que muitos não ouvirão, como o próprio texto fala, mas nós não podemos desistir. Temos que criar meios, formas, pontes, sermos estratégicos,
né? E nessa pandemia, mais ainda, cada vez mais temos que ser longânimos e amorosos com as nossas palavras, né? E onde nossas palavras se farão mais ouvidas, que nessa pandemia tem sido as redes sociais. Então nós temos que ter a mensagem do Evangelho, né, sendo propagada, sendo pronunciada por nós mesmos. E quando a gente fala sobre a questão das redes sociais, olha que interessante, nós temos a rede social hoje como o nosso canal de fala. E o texto bíblico, ele trata inclusive sobre como nós devemos agir nas nossas redes sociais. Você acha que não? Trata sim, fala sim sobre isso. Primeiro, nós temos que tomar cuidado com a quantidade e a qualidade de nossas discussões nas nossas redes sociais. O próprio texto fala, e a gente vai tratar esse versículo um pouquinho mais para frente, mas ele fala que você tem que ser sóbrio em todas as coisas e cumprir cabalmente o seu ministério, que é ser um evangelista. E isso está vinculado a todas as áreas da sua vida, inclusive nas suas redes sociais. Devemos tomar cuidado com as nossas discussões, nós estamos perdendo espaço ao invés de ganhar espaço. Muitos cristãos, com a forma com a qual entra em certas discussões nas mídias e fala com as pessoas em suas mídias sociais, têm perdido espaço ao invés de ganhar espaço. E isso é um problema. Não estamos sendo sóbrios. Segundo ponto é que você deve entender que precisa sim postar bons conteúdos e conteúdos evangelísticos, as duas coisas. Não só postar conteúdos evangelísticos, mas bons conteúdos, né? Uma música não necessariamente precisa ser a música de um cantor evangélico, mas ela precisa ter um bom conteúdo. Um filme, uma série, alguma coisa que você assiste, que você gosta, quando você vai postar, você não pode postar algo que vai de confronto aos ensinamentos cristãos, porque senão você está passando uma imagem errada daquilo que você acredita. Ou pior, né? Às vezes você até acredita naquilo que é errado, e aí o problema é mais complicado ainda. Então nós devemos tomar cuidado com os bons conteúdos, né? Quer seja ele produzido no meio secular ou não, precisam ser bons conteúdos, né? Cabe aqui algumas luzes para que possa nos ajudar com relação às nossas mídias sociais. O Instagram, por exemplo, é bom que você poste algumas coisas mais curtas, mais breves e mais diretas, né? Como, por exemplo, tem o site do Entendendo o Tom, que são tirinhas evangelísticas. Tem um amigo do Brother Bíblia, né? Uma canção, uma meditação, uma foto de um lugar que você visitou e que é muito bonito, e aí você, na legenda ali, exalta a grandeza e a beleza de Deus e vai por aí afora. Lembrando que o Instagram é muito mais usado pelos jovens, mas a gente tem contrapartida do Facebook, que cabe um pouco mais de reflexão, um texto um pouco maior, né? Um pouco mais profundo, mais confortador. Lembrando que os mais idosos têm usado bastante o Instagram. E às vezes é um canal que você pode ser um canal de bênção para esses mais velhos, porque eles realmente leem as coisas maiores e mais complexas que a gente escreve. Em contrapartida ao Facebook, a gente tem o WhatsApp, né, que cabe ali textos pequeníssimos, curtos, trechos, às vezes só uma imagem, pouca coisa, não sobrecarregar a caixa de mensagem das pessoas com várias coisas, porque elas nem irão ler. Então, em todas as mídias sociais cabe o bom senso e o amor. Olha o que o texto nos traz no versículo 5. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Tem muito cristão que não está suportando as aflições e perde a sobriedade nas suas discussões online, ou até mesmo pessoais. Né? Tem cristão fazendo um trabalho melhor de cabo eleitoral do que de evangelista. E aí a gente volta para o texto. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente seu ministério. O conselho aqui é basicamente o seguinte: fuja de discussões desnecessárias. Não estou dizendo para que você aceite pedrada, né, e nunca responda, e nem nada disso, não. Você tem direito sim à defesa e a explicar o seu ponto de vista. Mas, naquilo que depender de nós, nós temos que ter paz para com todos, como a própria Bíblia diz. Eu não estou pedindo para você não se defender, mas eu estou pedindo para que você entenda que você precisa ser sóbrio, longânimo e amoroso em tudo aquilo que você faz. Saiba se defender nas discussões com amor e, principalmente, não seja você a ficar dando por aí pedradas ou alfinetadas ou tendo uma língua afiada em suas redes sociais. Porque isso é muito complicado. Você pode estar sendo vergonha para o próprio evangelho. Se preocupe com isso. E não seja chato.
Poste de tudo um pouco, né? Só não esqueça que você tem que postar de tudo um pouco. Conteúdos diretamente evangelísticos, conteúdos com a cosmovisão cristã e vai por aí afora. A reflexão que fica, gente, é: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Né? Você acha que é difícil usar as mídias sociais para falar de Cristo? É só você se recordar que, olha o sofrimento e a dificuldade que o nosso Cristo passou na cruz, pelos nossos pecados. Imagina se fosse você morrer na cruz só pelos seus pecados, nem precisa ser por toda a humanidade, não. Só pelos seus. É difícil? Muito mais difícil do que sermos testemunha viva, luzeiros, em todos os lugares onde a gente vai, na padaria, no mercado, na farmácia, nessa pandemia e principalmente nas nossas mídias sociais. Principalmente durante essa pandemia nas nossas mídias sociais. Se você entender que pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, é uma missão dada por Deus a você, você vai entender que nas suas mídias sociais você tem que ser um luzeiro. Né? Tem uma música do Novo Tom que fala sobre isso. Senhor, eu quero brilhar por ti quando tudo se apagar. E as mídias sociais estão apagando os cristãos. Então ore a Deus. Peça a Ele que você brilhe por Ele, até nas suas mídias sociais. Elas são a nossa nova voz, gente, no mundo. Né? Através delas, o mundo sabe quem nós somos. E através delas, o mundo está sabendo quem Cristo é e o que Ele fez na cruz por nós. E que o seu amor nunca falha, pois Ele ressuscitou para nos salvar. Essa mensagem fala aos nossos corações e essa mesma mensagem precisa falar aos corações de todos aqueles que nos ouvem ou que nos seguem, nossos seguidores, né? Então, pregue a palavra, quer seja oportuna, quer não. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê coragem, ousadia e bom senso para vivermos as nossas vidas online. Amém? Vamos orar? Gratidão, Senhor Deus, pelo Teu amor que nunca falha. Nos dê, ó Pai, condições de viver uma vida responsável como cristãos e, acima de tudo, uma vida, ó Pai, que cumpre cabalmente o nosso ministério, que é evangelizar, como a própria Bíblia nos diz. Obrigado, Pai, por essa MP reunida, pelos amados que aqui se encontram e que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, a Rebeca pediu para que eu falasse também um pouco sobre os projetos da CNM. Então eu vou falar de forma bem rápida, né? E se vocês precisarem de mais informações, pode procurar lá no site da UMP, né? ump.org.br ou nas nossas mídias oficiais. Se você quiser me seguir nas minhas mídias, lá eu posto também várias coisas sobre a minha Secretaria de Missões. É só procurar pelo meu nome, Ilquias Rosa. No Facebook, Ilquias Rosa de Oliveira. No Instagram, Ilquias Rosa. Meu Instagram só tem comida, gente. E coisas que eu como e viagens que eu faço. Então, assim, não estranha, porque eu gosto muito de comer e fazer comida. Então, não estranhe meu Instagram, mas se você quiser acompanhar lá e ver algumas coisas, pode me chamar no inbox, conversar, tirar dúvidas em qualquer lugar. Se precisar até do WhatsApp, a Rebeca fica livre para passar para o pessoal. Não tem problema nenhum. Tá bom? E as mídias oficiais da CNM, que é as que eu falei no começo, tem lá os nossos projetos. Então, da minha secretaria, nós temos hoje 3 projetos ativos, que é o Projeto Missionário de Férias, que é uma viagem de 1 semana que a gente realiza para algum ponto de pregação, congregação ou campo da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né? E aí a gente desenvolve 1 semana de trabalhos com EBF, ação social, evangelismo de rua, cultos em praça pública, visita a membros da igreja local ou que estão desviados. Então a gente faz todo um trabalho de evangelismo durante 1 semana. Se você quiser conhecer mais, está lá no site da UMP. Temos também o Dia do Jovem Evangelista, o DJE, que é um PMF reduzidinho para que você faça na sua MP local. É fácil, é simples, está lá o passo a passo bonitinho de como fazer. E é um dia de trabalho evangelístico, onde você faz uma manhã, né, um sábado legal com as crianças de manhã, de tarde faz um evangelismo de rua e uma ação social, e fecha ali 5, 6 horas da tarde com um culto, né, do lado de fora da igreja ou numa praça pública, onde vocês vão estar fazendo ali um dia de trabalho evangelístico. E o último projeto que nós temos ativo hoje é o Adote um Missionário, que é
um sistema de adoção que nós fizemos de todos os missionários da PMT que estão em campo. Nós distribuímos eles pelas sinodais e cada sinodal, a respectiva federação, adotou 1, 2 ou 3 missionários para estar orando, mandando mensagens de e-mail para aqueles que podem ser contactados e acompanhando esses missionários, fazendo levantamento de ofertas e tudo mais para a gente ajudar, dar suporte aos missionários que estão em campo. Então esse é o Adote Missionário. Nós temos mais 2 projetos que serão lançados da nossa CE, Comissão Executiva, que vai acontecer no 3º final de semana de setembro. Um deles é um trabalho junto com a PMT de novo, parceria com a PMT, nós estamos fazendo um trabalho de intercâmbio missionário, onde o jovem vai passar de 15 dias a 1 ano na casa de um missionário que está em campo, ajudando ele nas atividades do dia a dia dele, não necessariamente como evangelista, gente, é ajudando o missionário mesmo, né, a fazer alguma coisa, é fisioterapeuta, é dentista, não é nada, tá indo lá só para ajudar a limpar a casa, arrumar as coisas e ajudar na igreja com ele. É para isso que é o intercâmbio. Maiores informações a partir do a partir do 3º final de semana de setembro na nossa CE. E nós temos um outro projeto que eu não posso dizer porque a gente não tem certeza que ele vai, né, se concretizar, mas até a CE a gente vai confirmar para vocês. PMF 2021 está suspenso por causa da pandemia e nós jogamos ele para 2022, mas nós vamos fazer um PMF online de forma totalmente diferente, com cursos curtos, módulos de 20 a 40 minutos, 4 módulos de 20 a 40 minutos cada um, de cada área específica do PMF, para que vocês aprendam a fazer na região de vocês. Então vai ser lançado na CE também, é uma atividade muito nova. Nos acompanhe, se inscreva no PMF em todas as atividades e fiquem com Deus, que o Senhor abençoe vocês nessa noite e em breve eu espero ver vocês, todos vocês ou alguns de vocês em alguma programação da nossa OMP, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, que o Senhor abençoe, muito obrigado pelo convite e até breve. Acompanhe a gente em todas as nossas mídias oficiais da UMP e se você quiser, você me acompanhe, se você não quiser não tem problema, é gente demais pra gente acompanhar e não dá nada, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, bom final de culto para vocês. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela vida do presbítero Ilquias. Nesse momento eu vou fazer uma oração pela vida dele, para que Deus continue abençoando ele, a liderança, e toda a liderança, né, de UMPs, os secretários de missões que nós temos na nossa igreja. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu santo nome, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Ó Pai, eu te agradeço pela vida do Ilquias, que trouxe essa palavra abençoada para as nossas vidas, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando ele, sua esposa, abençoe os projetos, ó Pai, da tua igreja, os projetos missionários da UMP, Senhor, e eu peço que o Senhor continue sustentando a cada um e que o Senhor coloque os jovens à disposição para trabalhar e se envolver nesses trabalhos que são desenvolvidos com tanto carinho. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Queridos, nós temos aqui o QR Code do PicPay, onde nós estamos recebendo doações para jovens missionários. O Senhor falou o seu coração, para que você... Às vezes a gente não pode ir a campo, mas nós podemos ajudar, orando e contribuindo. Então, aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, nós temos o link que vai encaminhar para o aplicativo do PicPay e o QR Code. Você escaneia ele pelo aplicativo e você consegue realizar a sua contribuição. Nesse momento, nós vamos ter mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei
descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. A tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Confiamos em ti, Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao teu santo nome, Jesus. Declare comigo: eu confio. Eu confio em ti. Eu confio, sim, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Levante a sua voz. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Sim, eu confio em ti. Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. A tua força me faz crer. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio, sim, eu confio em ti. Eu confio, sim, eu confio em ti. Eu confio, sim, eu confio em ti. Eu confio em ti. Oh, em ti, Senhor, confio em ti. Muito obrigado, Jesus. Boa noite, meu nome é Gabriel, eu sou tesoureiro aqui do MP da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Manhuaçu. Eu queria agradecer, a todos que contribuem com os missionários, afora aí no Brasil e também fora do Brasil. Hoje eu queria também agradecer todo mundo que colaborou aí, com utilizando o código do PicPay. Eu queria fazer uma oração de agradecimento,
em forma disso. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, né, que participou da live aí, que acompanhou conosco aí, que contribuiu. Então eu vou fazer uma oração aqui para finalizar, né, a nossa live, e que Deus abençoe a vida de todo mundo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar à frente, ó Pai, de algo tão importante na Tua obra. Que o Senhor venha abençoar, Deus, não só as nossas vidas, mas a vida de todas aquelas pessoas, Deus, em principal, que contribuem com todos os missionários, ó Pai, que estão em campo, né, ajudando, ó Pai, a levar o Evangelho a todas as pessoas, ó Pai, que necessitam. Senhor, agradeço também as pessoas que colaboraram hoje aí conosco, Deus, que nos ajudaram, né, contribuindo aí, Deus, com uma oferta. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor venha, ó Pai, invadir o ser de cada um, colocando, ó Pai, neles a certeza, ó Pai, da salvação, a certeza de que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de tudo. Não é, Deus, uma pandemia, ó Pai, que vai mudar a nossa mente, que vai tirar o nosso foco do Senhor, porque a nossa dependência é no Senhor. A gente agradece o Senhor, Deus, porque Tu és maravilhoso, e se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje, nós estaríamos no fundo do poço, ó Pai, porque nós não somos absolutamente nada sem Ti. Se não for o Teu amor, ó Pai, não somos absolutamente nada, Deus. Se não for a Tua misericórdia se renovando a cada manhã em nossas vidas, nós não somos absolutamente nada, ó Pai. Eu agradeço, Deus, por eu estar à frente com esses jovens aqui, ó Pai, a Rebeca, a Raíssa, a Luma, que não pôde estar aqui hoje, ó Pai, porque teve um compromisso importante. Que o Senhor venha abençoar a vida dela também. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, peço pela vida do Eric também, ó Pai, que está junto conosco aqui, né? Só que não pôde vir também, Deus, mas que o Senhor venha abençoar a família dele e o lar dele. Abençoe essa diretoria, Deus, e todos, ó Pai, que estavam aqui ajudando hoje, né, o David, que ajudou nós aqui, ó Pai, na parte técnica. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, porque essa live, ó Pai, não foi para as pessoas, foi para a honra e glória do Senhor, foi para o Senhor, Deus. É um culto que prestamos ao Senhor de gratidão. E que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar todos nós, todas as nossas famílias, ó Pai, a nossa saúde, a saúde dos nossos familiares. Que o Senhor venha abençoar a minha vida também, que eu venha crescer mais, ó Pai, nos Teus caminhos. Que o Senhor venha abençoar a vida do pastor, que trouxe a mensagem para nós, a vida do Gustavo, Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dele também. E que em nome de Jesus nós saímos daqui hoje, ó Pai, fortalecidos, ó Pai, tendo a certeza, ó Pai, que o Senhor é conosco, ó Pai, seja onde quer, onde formos, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas espirituais e as nossas vidas profissionais também, ó Pai, porque nesse momento é um momento muito difícil. E que em nome de Jesus todo, ó Pai, a contribuição de hoje venha abençoar um missionário, ó Pai, onde quer que ele esteja. E que em nome de Jesus as missões nunca parem, ó Pai. Que o Senhor sustente cada missionário, ó Pai, onde quer que eles estejam também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso culto. Nós agradecemos a todos que assistiram e também queremos agradecer ao nosso Deus por esse momento que foi tão precioso para nós. E eu vou orar agradecendo. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nesse dia, ó Pai. Te agradeço pela palavra, pelo louvor, pelas orações feitas, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Nesse momento eu quero clamar ao Senhor por todos os missionários, Senhor. Não só aqueles que vão às nações, mas aqueles que cuidam das igrejas, os pastores, os evangelistas, os presbíteros. Também queremos, ó Pai, te louvar pelos fazedores de tenda e por cada tipo de missionário que existe, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja colocando nos nossos corações essa intenção, ó Pai, que nós possamos verdadeiramente desejar isso, ó Pai, falar, que possa arder no nosso coração, falar do Teu Evangelho para aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Sabemos que às vezes a única Bíblia que uma pessoa vai ler é o nosso testemunho, é através das nossas vidas, das nossas atitudes. Então eu peço que o Senhor nos capacite para isso, ó Pai, e que nós não nos cansemos de falar da Tua palavra e do Teu Evangelho. Muito obrigada, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos e boa noite. Sei que você conhece essa música. Vamos juntos comigo, hein? Quem tem poder sobre o pecado
Todo-Poderoso Deus, reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus, reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos juntos declarar, eu e você: digno és, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Oh, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, oh, oh.